Informativo 659 STJ. Direito Processual Penal. Roubo armado à Agência dos Correios. Tentativa de homicídio contra policiais militares estaduais. Conexão. Competência da Justiça Federal. Destaque. Compete à Justiça Federal julgar crime contra a vida em desfavor de policiais militares, consumado ou tentado, praticado no contexto de crime de roubo armado contra órgãos, autarquias ou empresas públicas da União. Informações do inteiro teor. A terceira sessão já teve oportunidade de assentar a competência da Justiça Comum Estadual para julgar crimes de homicídio praticados contra policiais militares estaduais no exercício de suas funções, mesmo que ocorridos no contexto do crime federal de contrabando. Não obstante, propõe-se, aqui, uma diferenciação. Na situação em que o crime de homicídio ou tentativa de homicídio é praticado no contexto do delito federal de contrabando, não se questiona a competência estadual. Entretanto, quando o crime contra a vida é executado ou tentado no contexto de crime de roubo armado contra órgãos, autarquias ou empresas públicas da União, cuja tipificação traz as elementares da violência ou da grave ameaça, impera o reconhecimento da competência do juízo federal. Segundo a doutrina, quando um crime ocorre para garantir a impunidade ou vantagem de outro, tem-se a conexão objetiva consequencial ou sequencial. No caso de roubo praticado em detrimento de empresa pública federal, por exemplo, empresa de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal, havendo a imediata perseguição com troca de tiros, eventual homicídio, consumado ou tentado, implicará conexão consequencial entre os dois delitos. O crime contra a vida, nessa hipótese, só existe em razão do delito contra a empresa federal e seu objetivo último é o exaurimento da infração patrimonial. Em outros termos, no mundo fenomenológico, esse homicídio orbita em torno do roubo em detrimento da empresa pública federal em total dependência deste. Direito Constitucional, Direito Processual Penal. Revista íntima. Denúncia anônima. Fundamento exclusivo. Impossibilidade. Ilicitude das provas obtidas. Destaque. É ilícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada com base unicamente em denúncia anônima. Informações do inteiro teor. De início, é inarredável a afirmação de que a revista íntima, eventualmente, constitui conduta atentatória à dignidade da pessoa humana, em razão de, em certas ocasiões, violar brutalmente o direito à intimidade, à inviolabilidade corporal e à convivência familiar entre visitante e preso. Em verdade, a adoção de revistas íntimas vexatórias e humilhantes viola tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil e contraria recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, das Organizações das Nações Unidas e da Corte Europeia de Direitos Humanos. Para compatibilizar os direitos e deveres envolvidos na questão relativa ao controle de ingresso de visitantes em estabelecimentos penitenciários, existem, basicamente, duas correntes. A primeira considera não ser possível a realização de revista íntima em presídios, por ser ela vexatória e atentatória à dignidade da pessoa humana, valor básico e ensejador dos direitos fundamentais. Ainda, invoca a proibição constitucional de se submeter qualquer pessoa a tratamento desumano ou degradante, art. 5º, inciso 3º. Há, no entanto, uma segunda corrente, para a qual é possível, sim, a realização de revista íntima em estabelecimentos prisionais, com base em uma ponderação de interesses, pois existe a necessidade de controlar a entrada de produtos proibidos nos presídios, armas, bebidas, drogas, etc., de forma que, por questão de segurança pública e em nome da segurança prisional, estaria autorizada a medida, desde que, obviamente, fossem tomadas as cautelas devidas, tais como a realização de revista em mulheres por agentes públicos do sexo feminino. No caso, a acusada foi submetida à realização de revista íntima com base, tão somente, em uma denúncia anônima feita ao presídio no dia dos fatos informando que ela tentaria entrar no presídio com drogas, sem a realização de outras diligências prévias para apurar a veracidade e a plausibilidade dessa informação. Portanto, se não havia fundadas suspeitas para a realização de revista na acusada, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista, justifique a medida, sob pena de esvaziar-se o direito constitucional à intimidade, à honra e à imagem do indivíduo. Direito Processual Penal. Ação penal de competência do júri. Estatuto do Índio. Estudo antropológico. Relevância. Compreensão dos contornos socioculturais dos fatos analisados. Momento oportuno. Sentença de pronúncia. Destaque. Embora não possua caráter vinculante, a realização de perícia antropológica constitui sim importante instrumento para assistir as partes nos debates em plenário e também o julgador na imposição de eventual reprimenda, podendo, no caso, ser realizado após a pronúncia do réu, sem prejuízo ao andamento processual. Informações do inteiro teor. Embora a perícia antropológica não possua caráter vinculante, constitui importante instrumento para assistir o julgador no processo decisório. A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na petição número 3.388/RR, relativo ao processo de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, destacou a importância da realização do estudo antropológico, dado que a inclusão de determinada área entre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não depende de uma avaliação puramente política das autoridades envolvidas, e sim de um estudo técnico antropológico.
Sendo assim, a modificação da área demarcada não pode decorrer apenas das preferências políticas do agente decisório. Merece também relevo, mormente no âmbito penal, a Resolução número 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabelece que, ao receber denúncia ou queixa em desfavor de pessoa indígena, a autoridade judicial poderá determinar, sempre que possível, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia antropológica, que fornecerá subsídios para o estabelecimento da responsabilidade da pessoa acusada. Portanto, resulta acentuada a relevância do estudo antropológico para a adequada compreensão dos contornos socioculturais tanto dos fatos analisados quanto dos indivíduos a quem são imputados, de modo a auxiliar o juízo de primeiro grau na imposição de eventual reprimenda, mormente diante do que prescreve o art. 56 do Estatuto do Índio, segundo o qual, em o caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Ante a concreta possibilidade de virem a ser julgados e, eventualmente, condenados pela prática dos crimes de que são acusados, será fundamental, para a precisa individualização das sanções criminais, que o juiz presidente do tribunal do júri tenha as informações necessárias para efetuar o juízo de reprovação que consubstancia a ideia, lato sensu, de culpabilidade. Não se verifica, assim, prejuízo ao andamento processual que, uma vez, e se, pronunciados os réus, seja determinada a realização do estudo antropológico, para e passo aos atos necessários à preparação do julgamento, para o qual, então, deverá o laudo estar concluído e colocado à disposição não apenas dos juízes, leigos e togados, mas também das partes, ao escopo de auxiliá-las nos debates que se desenvolverão em sessão plenária. Direito processual penal. Defensor dativo. Tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos conselhos seccionais da OAB. Caráter vinculante. Inexistência. Tema 984. Destaque. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos conselhos seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor dispendido pelo advogado. Informações do inteiro teor. A indicação de advogado dativo, consoante o art. 22, parágrafo 1º, da Lei nº 8.906/1994, resulta em arbitramento de honorários àquele profissional, os quais devem ser suportados pelo Estado, compreendido como ente político a quem incumbe o dever de prestar a assistência judiciária. Assim, no caso da Justiça Estadual, tal incumbência é do ente federado respectivo. No que toca ao tema objeto deste recurso, se há, de um lado, os que defendem que a remuneração do defensor dativo não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que incidiria a lei de responsabilidade fiscal, máxime porque sua atuação é imposta por determinação judicial, de outro lado é inquestionável que os gastos com pagamentos de honorários são suportados com o orçamento da administração pública, o que reflete, em alguma medida, o objetivo proposto pela referida lei de controle fiscal. A condição sui generis da relação estabelecida pelo advogado e o Estado, não só por se tratar de particular em colaboração com o poder público, mas também por decorrer de determinação judicial, a fim de possibilitar exercício de uma garantia fundamental da parte, implica a existência, ainda que transitória, de vínculo que o condiciona à prestação de uma atividade em benefício do interesse público. Em outras palavras, a hipótese do parágrafo 1º do art. 22 do Estatuto da OAB abrange os casos em que não é possível celebrar, sem haver previsão legal, um contrato de honorários convencionais com o poder público. O parágrafo 2º, por sua vez, compreende justamente os casos em que, a despeito de possível contrato de honorários convencionais, tal não se dá, por qualquer motivo. O arbitramento judicial é a forma de se mensurarem, ante a ausência de contratação por escrito, os honorários devidos. Apesar da indispensável provocação judicial, não se confundem com os honorários de sucumbência, porquanto não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda proposta. Especificamente para essa hipótese é que o parágrafo 2º prevê, diversamente do que ocorre com o parágrafo 1º, que os valores a serem arbitrados não poderão ser inferiores aos previstos nas tabelas das seccionais da OAB. Assim, há um tratamento explicitamente distinto para ambos os casos. A utilização da expressão segundo tabela organizada, prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública. Já a expressão não podendo ser inferiores, contida no parágrafo 2º objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios. Portanto, na linha de precedentes das seções de direito público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa. Direito processual penal. Advogado dativo. Honorários. Quantia indicada na tabela da OAB. Esforços dispendidos. Desproporção. Arbitramento motivado de outro valor. Possibilidade. 984.
Destaque: nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor. Informações de inteiro teor. A tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo. Entretanto, ao fixar os honorários, o magistrado, a despeito do caráter não vinculativo da tabela da OAB, deve tê-la como norte para avaliação, em cada situação concreta, de todo o trabalho desempenhado pelo profissional em confronto com os valores ali estabelecidos, de modo que o resultado dessa análise constitua valor justo e que represente um equilíbrio entre aquele que é indicado pela OAB e o extraído do labor e das despesas efetivas despendidas pelo defensor dativo, se, evidentemente, a tabela não possibilite refletir a realidade constatada pelo magistrado. Em outras palavras, nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor. Direito processual penal. Advogado dativo. Honorários. Tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. Caráter vinculante. 984. Destaque: são vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. Informações do inteiro teor. A tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo. Entretanto, ao fixar os honorários, o magistrado, a despeito do caráter não vinculativo da tabela da OAB, deve tê-la como norte para avaliação, em cada situação concreta, de todo o trabalho desempenhado pelo profissional em confronto com os valores ali estabelecidos, de modo que o resultado dessa análise constitua valor justo e que represente um equilíbrio entre aquele que é indicado pela OAB e o extraído do labor e das despesas efetivas despendidas pelo defensor dativo, se, evidentemente, a tabela não possibilite refletir a realidade constatada pelo magistrado. Nesse contexto, as tabelas produzidas com a convergência da Defensoria Pública, Poder Público e OAB devem ser observadas, isto é, passam a ser vinculativas, visto que sua confecção, diversamente do que ocorre com a tabela geral, não se deu de maneira unilateral, mas como resultado de acordo formulado pelas referidas entidades. Direito processual penal. Advogado. Destaque: dado o disposto no art. 105, parágrafo único, segunda, da Constituição da República, possui caráter vinculante a tabela de honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos artigos 96 e 125, primeiro, parte final, da Constituição da República. Informações do inteiro teor. A tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo. Entretanto, ao fixar os honorários, o magistrado, a despeito do caráter não vinculativo da tabela da OAB, deve tê-la como norte para avaliação, em cada situação concreta, de todo o trabalho desempenhado pelo profissional em confronto com os valores ali estabelecidos, de modo que o resultado dessa análise constitua valor justo e que represente um equilíbrio entre aquele que é indicado pela OAB e o extraído do labor e das despesas efetivas despendidas pelo defensor dativo, se, evidentemente, a tabela não possibilite refletir a realidade constatada pelo magistrado. Nesse contexto, insta a consignar que, no âmbito da Justiça Federal, a tabela vinculativa de honorários de defensor dativo, por determinação contida em resolução do CNJ e ante disposição constitucional expressa, art. 105, parágrafo único, segunda, da CEF, e que nas Justiças dos Estados nada impede que seus órgãos competentes também assim disciplinem a questão, na forma dos artigos 96 e 125, primeiro, parte final, da Constituição da República. Direito processual penal. Questão de ordem. Ação penal. Recebimento da denúncia. Lei número 8038/1990. Voto vencedor divergente. Mérito não apreciado. Relator originário. Substituição. Não ocorrência. Destaque: não ocorre substituição do relator quando ele for vencido quanto à mera admissibilidade da acusação na fase do artigo 6º da Lei número 8038/1990. Informações do inteiro teor. O juízo de admissibilidade da denúncia nos delitos de competência originária dos tribunais superiores, regido pelo artigo 6º da Lei número 8038/1990, é distinto daquele realizado pelos juízes singulares, disciplinado pelo CPP. Deveras, ao contrário do que acontece nos procedimentos submetidos à Lei número
8038/1990, em que o recebimento da denúncia e a análise das causas de absolvição sumária são englobadas em decisão única, colegiada. Artigo 6º. Nos procedimentos regidos pelo CPP, o recebimento da denúncia é realizado por via de ato judicial sem conteúdo decisório. Artigo 396, o qual é posteriormente integrado pela decisão que analisa as causas de absolvição sumária, depois de apresentada a resposta à acusação. Artigo 397 do CPP. AP 947, Prelmin Graus. Rosa Weber, primeira turma, desde de 16/05/2017. Em razão de condensar situações de absolvição sumária e de mero recebimento da denúncia, a fase processual do artigo 6º da Lei nº 8038/1990, viabiliza decisões com ou sem análise de mérito, definitivas ou não. Segundo a doutrina, a decisão que deixa de admitir a ação penal poderá ser de simples rejeição da denúncia, presente umas das hipóteses do art. 395 do CPP, de absolvição sumária, consoante o art. 397, e a terceira, do CPP, ou de extinção da punibilidade, na forma do art. 397, quarta, do CPP. Posto isso, caso vencido o relator em posicionamento apto a produzir coisa julgada material nessa fase do artigo 6º da Lei nº 8038/1990, ou seja, em matéria refletida sobre o mérito da causa casos de absolvição sumária ou de extinção da punibilidade, art. 397 do CPP, deve a relatoria ser substituída. Em sentido contrário, se vencido o relator sob o fundamento incapaz de produzir coisa julgada material, como no caso de ausência de justa causa, art. 395 do CPP, não ocorre a substituição da relatoria. Conclui-se para assentar que o ministro relator que for vencido quanto à mera admissibilidade da acusação na fase do artigo 6º da Lei nº 8038/1990 não deve ser substituído na relatoria para a instrução da ação penal. Nesse caso, o ministro prolator do primeiro voto divergente fica designado apenas para lavrar o acórdão, e prevento, tão somente, para os recursos e incidentes relacionados a esse julgamento. Por outro lado, vencido em questão de mérito relacionada à definição da ação penal, o relator originário deve ser substituído pelo ministro que primeiro proferiu o voto divergente, ainda que antecipado, independentemente da adesão posterior à divergência pelo ministro que sucede o relator originário na ordem de julgamento. É a inteligência do artigo 101 do REST. Se não houver revisor, ou se este também tiver sido vencido, será designado para redigir o acórdão o ministro que proferiu o primeiro voto vencedor. Art. 52, inciso 2º.